Presidente, só uma dúvida. A gente não consegue ainda abrir o processo, né? Eu estou com empate, a sessão... Tá, eu vou iniciar a sessão aqui. Ah, tá. E já vou... Perfeito. Abriu a tela que eu estava aguardando. Ótimo. Na verdade, eu já tinha tentado iniciar e está rodando. Opa, graças a Deus. Vamos ver aqui. Já iniciou, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Jailson. Então, essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 13 de setembro de 2022. Estão presentes na sessão eu, presidente dos trabalhos, né, doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, doutor Marcos Silvestre, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir Daleluca, como representante fiscal, a doutora Maria Cláudia Silveira. Temos aqui a presença também do patrono que fará a sustentação oral, o doutor Rafael Riberti. Então, eu peço aos colegas que se dirijam ao processo de Juliana Comércio de Flores e Arranjos Limitada, AIN 4136676. De minha relatoria, eu faria aqui, então, a leitura do relatório e passaria a palavra para o patrono para que ele possa produzir sustentação oral, e em seguida eu farei a inserção do voto. Então, trata-se de recurso ordinário interposto por Juliana Comércio de Flores e Arranjos Limitada, em face da decisão proferida pela primeira instância, que julgou procedente o presente AIN, que trata das seguintes acusações: deixou de pagar o ICMS no montante tal em operações realizadas nos meses de abril de 2016 a dezembro de 2018, pela emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, em que foram comercializados 1.141.475 itens relativos a mercadorias tributadas, informadas como isentas nos documentos fiscais, com a aplicação indevida da isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do RICMES, conforme se comprova pelos documentos juntados. O item 2 deixou de pagar o ICMS do montante tal em operações realizadas nos meses de junho de 2017 a dezembro de 2018, pela emissão de cupons fiscais eletrônicos de saída, né, os cupons fiscais eletrônicos, em que foram comercializados 20.992 itens relativos a mercadorias tributadas, informadas como isentas nos documentos fiscais emitidos, com a aplicação indevida da isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do RICMES, conforme se comprova pelos documentos juntados. Em suas razões recursais, a autuada alega, em apertada síntese, nulidade da decisão devido à necessidade de julgamento uniforme de idênticos processos que tratam do mesmo tema, nulidade do AIN por falta de clareza do AIN e prejuízo ao princípio do contraditório da defesa, a ordem de serviço fiscal e descumprimento aos preceitos do Código de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo, descumprimento dos preceitos do Programa dos Conformes. No mérito, alega a adoção de elementos e critérios jurídicos inadequados, que apenas submete as flores comercializadas a resfriamento, de modo que a própria decisão normativa CAT 16/2009 estabelece que as flores manteriam sua característica de estado natural, totalmente factível, que, a depender do tipo de cesta ou kit que a recorrente esteja comercializando, sejam aplicados preços diferentes a seus itens, inclusive as flores, e isso não fere qualquer determinação legal. As soluções de consulta 12.296 de 2019 e 20.414 de 2019 estabelecem que a comercialização de produtos dentro de composições não lhes retira suas características individuais. Alega também que nas operações com coroas de flores para fins fúnebres, cita a resposta à consulta tributária 7.535 de 2015. Também alega que, em relação aos valores dos itens que compõem as cestas e kits, que o desmembramento item a item nas notas fiscais consiste em atendimento claro a requisito da legislação do ICMS, né, da interpretação da isenção em conformidade com o artigo 111 do CTN, da classificação fiscal das flores, da impossibilidade de tratamento dessas como produtos industrializados,
dos juros aplicados acima da taxa Selic, da não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, e que as infrações não teriam sido praticadas com o intuito de dolo, fraude ou simulação, e que ainda não implicaram em falta de pagamento do imposto, em virtude de isenção. Requer-se a relevação da multa nos termos do que dispõe o artigo 527-A do RICS. Em suas contrarrazões, a representação fiscal propugna pelo desprovimento do recurso. O julgamento do recurso ordinário se iniciou na extinta 12ª Câmara Julgadora, que decidiu converter o julgamento em diligência para, entre aspas, nesse sentido, proponho aos meus pares a conversão do julgamento em diligência para que o senhor AFR autuante apresente sua manifestação acerca do teor dos mencionados pareceres jurídicos e técnicos. Proceda a separação das notas fiscais de acordo com o tipo de composição em que as flores foram comercializadas em cada operação, buquês, arranjos, kits, cestas, coquetéis, coroas, forrações e outras, de modo a fazer possível atribuir a cada espécie de composição o adequado tratamento relativo ao ICMS. Esclareça se as notas fiscais compreendidas no presente aí foram emitidas nos moldes do artigo 127, inciso 4 do RICMES, segregando os itens que integram as referidas composições. Esse artigo 127, inciso 4, é aquele que diz que as notas fiscais têm que ser emitidas com a descrição de todos os itens, né, que compõem as mercadorias ali vendidas, né. Item D, em razão da formatação referida no item acima, né, foi do artigo 127, né, informe se houve efetiva tributação dos itens que não constituem flores, embalagens, plásticos, produtos incluídos em kits e cestas. Indique, quanto aos itens submetidos à sistemática da sucessão tributária, se o imposto foi recolhido sobre tal sistemática. E 3. Se a aplicação da isenção do ICMS ocorreu tão somente em relação às flores, com a observância das correspondentes classificações na NCM. Esse foi o teor da conversão de diligência, né? As folhas tais, a manifestação fiscal em razão da diligência com a juntada de diversos documentos. Em seguida, a representação fiscal se manifesta e, por fim, a petição do contribuinte manifestando-se a respeito da diligência realizada e juntando diversos documentos. É o relatório. Eu passo, então, a palavra ao doutor Rafael Ribetti. Doutor Rafael. Primeiramente, aí, um ótimo dia a todos. Eu agradeço aí pela oportunidade, pela atenção. E, então, vamos lá. Primeiramente, cabe contextualizar, né, ressaltando que a empresa ela atua realmente há mais de 3 décadas nesse ramo, sendo referência no comércio de flores, e justamente pela posição dela, ela nunca teve assim alguma fiscalização anterior a esta, que culminou em alguns autos de infração semelhantes, né? E justamente pela sua posição, ela não poderia ter qualquer intenção fraudulenta, ela realmente fica muito visada dentro de um ramo de mercado muito específico no qual ela atua. E, de fato, ela conseguiu essa posição com um trabalho correto e vem sendo injustamente penalizada por isso. O que se verifica, inclusive, na questão da emissão das notas fiscais com a segregação dos itens, quando ela poderia, se realmente houvesse qualquer má-fé, qualquer dolo, colocar tudo como se flores fossem, né? E então ela realmente agiu em conformidade com o que a legislação estabelece quanto à emissão desses documentos fiscais. Dado esse contexto breve, a gente ressalta então as preliminares em relação à ausência de descrição clara dos fundamentos dos fatos e dos fundamentos jurídicos aplicados ao caso, porque o fato da empresa ter conseguido apresentar sua defesa não convalida por si só a autuação, quando ela carece de elementos necessários. E a gente ressalta também que os 2 procedimentos fiscalizatórios não observaram prazos razoáveis, né? Já que foi aberto um primeiro procedimento fiscal que foi encerrado 4 dias após, sem qualquer diligência local, sem qualquer intimação para entrega de documentos, de informações, e o segundo procedimento fiscal que foi se prolongando, também sem esse tipo de diligência, e sem as requisições estabelecidas pela legislação paulista, né?
E também não houve devida observância à legislação instituidora dos conformes, né, do programa nos conformes, já que a empresa poderia ter, novamente, repito, prestado informações, aberto seu estabelecimento para diligências, para verificação de suas mercadorias, toda uma série de procedimentos que possibilitassem ao agente fiscal atuante a busca pela verdade material, e ela não teve essas oportunidades, embora tivesse pontuação máxima no programa. A falta de uma regulamentação prévia do programa não poderia tornar a legislação instituidora uma letra morta, digamos, né? E aí nós passamos, então, ao mérito relativo à aplicação ou não da isenção sobre as flores que são comercializadas pela empresa, né? Como dito, ela procede, então, à individualização dos itens nas composições vendidas e tem também um aspecto em relação às coroas de flores, né? E aí nós temos dois pontos principais aí a abordar. O primeiro é a questão dos preços que são atribuídos às flores nas composições. E quanto a esse ponto, eu peço a Vênia para destacar um trecho da decisão recorrida, no qual o próprio julgador de primeira instância reconhece a irrelevância dessa questão dos preços. Ele diz aqui nas folhas 108.856, que quanto à questão da mercadoria ter sido ou não superfaturada, entende-se que é irrelevante para o deslinde da lide, pois a exigência está recaindo apenas sobre flores. Então, qualquer discussão a respeito dos preços acabaria, na verdade, não influenciando a aplicabilidade ou não da isenção. Por outro lado, como esse é um aspecto que veio a ser abordado ao longo do processo, nós destacamos aí, com base inclusive em pareceres botânico e agrônomo que foram juntados, que, de fato, a comercialização de flores, tanto na sua aquisição quanto na revenda, obedece a uma série de fatores que influenciam na sua precificação conforme o passar do tempo, pois o que acontece, elas são adquiridas em leilões, às vezes nacionais ou internacionais, então elas já se submetem a taxas de câmbio. Temos aí fatores climáticos que interferem para que a colheita seja mais apropriada para uma espécie de flor dentro de uma determinada época do ano. E nós temos as vendas também em datas comemorativas, vendas a grupos corporativos que podem ser feitas em promoções, vendas por meio de descontos de voucher, enfim, temos aí uma série de fatores que influenciam a comercialização e essas questões comerciais, econômicas, não foram também levadas em consideração pelo agente fiscal quando ele presumiu que houve ali alguma manipulação de preços, né? Há, então, uma grande sazonalidade na aquisição, na produção e no consumo das flores, sendo que isso depende realmente de condições climáticas, colheita e da disposição do próprio consumidor em adquiri-las conforme a época do ano. Para superada, então, essa questão, o que a gente tem que focar realmente é se há ou não alguma modificação das condições naturais das flores, porque isso é o que determina se a isenção é aplicável ou não, independente de qualquer discussão em paralelo que se abre. E sejam nas composições separadas ou nas próprias coroas de flores, nenhum dos elementos que são vendidos acompanhando elas deixou de ser tributado adequadamente. Quando a gente vendia algum kit, alguma cesta, por exemplo, eram segregados ali os itens das notas fiscais. Os itens que eram sujeitos à substituição tributária já tinham sido, então, já tinham sofrido a incidência do ICMS anteriormente. Os itens que passam pela incidência comum tiveram ICMS devidamente recolhido. Não houve ali nenhum aviltamento de preços também, todos foram vendidos acima da margem de compra. E as flores, por óbvio, elas são um item de maior valor da empresa, até pelo objeto social dela, né? Ela, de fato, se destaca pela comercialização de flores, né? Então, por óbvio, a gente também tem que levar em consideração esse contexto. Qual é a atividade principal da empresa? Comercialização de flores, e elas
com certeza vão ser o item de maior valor dentro de qualquer venda que ela for realizar. E aí nós verificamos que a fiscalização, de fato, ela pensou algumas situações que ela identificou alguma estranheza, e ao invés dela buscar as informações com a empresa, verificar quais foram as condições comerciais de venda, quais foram às vezes também as flores não são um produto que possa ser estocado por muito tempo, então às vezes você tem uma urgência em vender uma determinada parcela de estoque, faz alguns descontos. Essas condições comerciais e materiais não foram devidamente aprofundadas em diligências, em verificações em loco pelo agente fiscal. E isso acabou fazendo com que a autuação se baseasse muito em presunções, pois algumas situações que provocaram essas estranhezas passaram por uma certa generalização, como se todas as operações com flores tivessem alguma espécie de violação à legislação em relação à aplicação de isenção sobre elas, né? Então, nós até reforçamos aqui, com base em parecer jurídico, pareceres técnicos, essa regularidade. Nós também trouxemos aqui à baila alguns conceitos da legislação federal em relação ao IPI, segundo o qual nós verificamos que para os devidos fins, né, para a incidência do imposto sobre produtos industrializados, as flores não recebem qualquer tipo de industrialização. É claro que a legislação ali diz respeito ao IPI, mas os conceitos nela trazidos não poderiam também ser ignorados pelo Estado de São Paulo, porque nós, enfim, vivemos aí numa federação, nós temos aí o princípio federativo que deve ser observado pelo Estado, e também isso até passa por crivo da legislação internacional, porque isso segue conforme o sistema harmonizado, nomenclatura comum do Mercosul, que também não pode ser ignorada, né? Houve a conversão em diligência, então, para que se verificasse as condições da emissão da documentação fiscal da empresa e fossem apresentadas considerações sobre pareceres técnicos que foram juntados ao processo. E no retorno de diligência, nós destacamos que as solicitações feitas pela Câmara Julgadora anterior não foram adequadamente atendidas, pois o agente fiscal ele novamente se ateve a algumas situações que ele de fato havia estranhado, né, enquanto principalmente a questão dos preços, que a gente já teve reconhecida como irrelevante em primeira instância, e com base nisso alegou uma certa impossibilidade de análise efetiva da documentação fiscal, dizendo que ela não teria uma correlação com a realidade, né? Porém, essa conclusão até contraria a própria adoção dos documentos fiscais como base para a apuração do imposto que seria supostamente devido. Sendo assim, caso o agente fiscal entendesse pela imprestabilidade, ele deveria abrir um procedimento regular de arbitramento de base de cálculo. Então, parece que foi conveniente em um momento adotar os dados constantes da documentação fiscal, mas na hora do atendimento à diligência, o agente fiscal optou por desconsiderá-la e dizer que seria inviável a sua efetiva análise, né? Na nossa resposta à manifestação, eu não posso também me alongar falando item a item dos pontos que o agente fiscal abordou, mas nós rebatemos um a um os argumentos, explicando os casos nos quais houve a concessão de descontos, esclarecendo até com imagens para que ficasse mais fácil apurar graficamente quais eram os elementos constantes de cada nota fiscal. E é possível verificar que, com efetivas diligências, muitas das dúvidas do agente fiscal, das estranhezas, seriam devidamente esclarecidas, né? E tanto seria possível que, num breve levantamento interno que foi feito, a empresa pôde constatar que, das mais de 600 mil notas fiscais que foram fiscalizadas,
Os erros que foram apontados pela agente fiscal em decorrência de parametrização do sistema foram verificados assim, alguns preços estranhos em menos de 1% dessas notas, infrações que chegam a milésimos mesmo. E aí você não pode desconsiderar toda a operação da empresa com base nessas notas. Então, a análise individual, nota a nota, seria importante até para delimitar o alcance de uma eventual autuação. Então, diante do não cumprimento da diligência, fica muito difícil a gente falar na manutenção da autuação em sua integralidade, pois ficou muito evidente para nós que houve uma generalização de algumas estranhezas por parte do agente fiscal para que toda a operação da empresa fosse desconsiderada. E feitas essas colocações, nós subsidiariamente destacamos, por fim, a abusividade dos juros, já que foram aplicados em patamar superior à Selic, e também foram devidamente aplicados sobre a multa. Nós sabemos que a legislação estadual ela tem que ser aplicada pelos órgãos administrativos, porém, elas podem ser revistas também em julgamento para prevenir eventual revés ao fisco em possível ação judicial, né? Sendo assim, essas breves colocações, a gente pugna, então, pelo conhecimento e concessão de provimento ao recurso, para que a autuação seja anulada em sua integralidade, ou subsidiariamente para que efetivas diligências sejam feitas para delimitação do alcance da autuação, pois ela não pode se prolongar por toda a operação da empresa com base em alguns poucos elementos que foram indicados pelo agente fiscal. Eu agradeço e desejo a todos aí um ótimo dia. Muito obrigado, doutor Rafael Riberti. Eu vou passar a leitura, voto. Primeiramente, não assiste razão à recorrente no tocante à alegação de nulidade da decisão recorrida, uma vez que se encontra ela proferida de forma clara e com jurídicos fundamentos, permitindo a ampla defesa e o contraditório. Além disso, a suposta necessidade de julgamento uniforme de idênticos processos que tratam do mesmo tema não pode implicar nulidade de uma decisão, não havendo qualquer dispositivo no direito pátrio que assim estabeleça e suporte tal afirmação. A recorrente apresenta alegações de nulidade do AIN em razão de que teria havido falta de clareza do AIN e prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Não assiste qualquer razão a recorrente quanto a tal alegação, uma vez que se verifica ter o presente AIN sido lavrado atendendo os ditames da legislação de regência, em especial do artigo 142 do CTN, e não havendo que se falar em qualquer mácula. Por outro lado, as acusações são claras, corretamente capituladas e suportadas por prova robusta, tanto é que o contribuinte pôde se defender livremente em todas as fases processuais até o presente momento, demonstrando que bem entendeu a acusação que lhe foi dirigida, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à defesa ou ao contraditório. Quanto à resignação no tocante ao termo de início de fiscalização e da ordem de serviço fiscal, não há qualquer nulidade na lavratura do AIN, uma vez que o início da fiscalização se dá com a entrega da ordem de serviço fiscal, devidamente lavrada pela autoridade fiscal competente, que constitui termo lavrado em separado, hipótese plenamente prevista na legislação aplicável, em especial artigo 196 do CTN. A notificação de início da fiscalização se deu regularmente, conforme assevera a fiscalização de sua manifestação fiscal, entre aspas, como informado nas observações do relato da infração do AIN, no relatório circunstanciado e no item 2 desta manifestação fiscal, o AIN 4.139.795, tá? Está falando de um outro AIN. Está vinculado à ordem de serviço tal, emitida para a execução do roteiro de auditoria escrita fiscal. A empresa foi cientificada da existência da ação fiscal através de notificação tal transmitida através do domicílio eletrônico do contribuinte no DEC, com ciência do contribuinte na mesma data. Ademais, nenhum prejuízo foi demonstrado, tendo sido dado tempo suficiente para o contribuinte apresentar documentos e provas, não tendo sido configurado prazo exíguo entre notificação e lavratura, conforme bem assevera a fiscalização de sua manifestação fiscal. Entre aspas, já o presente AIN, relativo a operações dos meses de abril de 2016 a dezembro de 2018, foi lavrado em 12/2/2021, ou seja, 428 dias após a ciência da ordem de serviço.
não há que se falar em confusão entre ordem de serviços fiscais nem em suposto restabelecimento da espontaneidade, uma vez que está claro que a presente autuação decorre dos trabalhos previstos na ordem de serviço fiscal 12.008686/197, conforme bem esclarece a fiscalização, entre aspas, conforme informações do sistema PGSF, com prints ao final desta manifestação fiscal, a primeira OSF foi encerrada após ter sido gerada a OSF, né, que é da presente autuação 12.008686/197, para a execução de auditoria fiscal no contribuinte. Já a segunda OSF foi criada para aprofundamento dos trabalhos determinados pela OSF anterior. Portanto, a conclusão da OSF anterior, a 12.00292219, não determinou o encerramento da fiscalização, como sugere a impugnante. Também não se verifica qualquer descumprimento dos preceitos do programa nos conformes, não havendo qualquer implicação no presente aí um fato de contribuinte possuir nota máxima no programa. A acusação é clara e não constitui qualquer hipótese de exceção prevista na legislação do nos conformes. Novamente, quanto ao mérito, verifica-se que está clara a acusação, não havendo qualquer equívoco em seu relato, demonstrando ao recorrente que a compreendeu bem, havendo se defendido livremente, não havendo, portanto, se falar em qualquer cerceamento do direito de defesa. Veja-se que em ambos os itens da autuação, a autuada foi acusada de falta de pagamento de ICMS correspondente à utilização indevida da isenção prevista no artigo 36, anexo 1 do RICMES. Essa isenção é aquela dos hortifrutigranjeiros, né? Então, operações com os seguintes produtos em estado natural, exceto quando destinados à industrialização, ou seja, tem duas questões aqui, né, da isenção do artigo 36. Em primeiro lugar, eles têm que estar em estado natural. Em segundo lugar, ainda que estejam em estado natural, eles não podem ser destinados à industrialização. Não é isso que o artigo 36 fala. Aí segue em seguir os vários itens, né, a abóbora, a abobrinha, a selga, se vê aí, portanto, que são, né, produtos da agricultura, né, hortifrutigranjeiros, né, bardana, batata, batata doce. E aí no item 5 temos o fúndio, flores, frutas secas, etc. Tá? Então, o artigo 36 também ele trata de dessas questões aqui, né? E o benefício previsto nesse artigo aplica-se também às operações com produtos abaixo relacionados, então estende para outras, como hortaliças, né? E também esclarece que, no caso das flores, também, né, aplica-se a isenção ainda que tenham sido ralados, exceto o coco seco, cortados, picados, fatiados, torneados, desfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, desde que não cozidos e não haja adição de qualquer outros produtos que não os relacionados, mesmo que simplesmente para conservação. Então, esse parágrafo 4 também não fala da composição dessas flores em cestas, kits, enfim, não traz nenhuma exceção às operações que efetivamente realiza o contribuinte. E aí vai o artigo 36, que é uma bastante instrutiva a leitura dele, né, completa, né? E eu digo o seguinte, como bem informa a fiscalização, entre aspas, analisados os documentos fiscais de saídas emitidos, verificamos que o contribuinte isenta as flores comercializadas, independente do produto final vendido, sejam estes arranjos, cestas, kits ou outros presentes. Para isentar as flores, aplica o benefício com base no inciso 5 do artigo 36 do anexo 1 do RICMES, aquele que acabou de ser lido. Como regra geral, o autuado aplica o benefício da isenção nos itens relacionados às flores nos documentos fiscais, tendo em vista que os produtos finais vendidos são desmembrados mercadoria por mercadoria. Porém, em alguns produtos, coroas de flores, por exemplo, o contribuinte não realiza esse desmembramento. Nestes casos, opta por aplicar o benefício da isenção ao valor total do produto. Para demonstrar a utilização indevida da aplicação da isenção pelo autuado, utilizaremos como exemplos alguns documentos fiscais de saída emitidos nos meses tais. Entretanto, importante destacar que o contribuinte aplicou a isenção em todos os itens autuados, relacionados nos anexos A e B. No exemplo, né, que
ele está citando, verificamos que o contribuinte isenta, Código de Situação Tributária CST 40, as mercadorias iniciadas com NCM 0603, flores e botões de flores cortadas para buquês ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo. Somadas, as mercadorias isentadas pela autuada correspondem a 66% do valor do produto. Além dos 10 itens discriminados na nota fiscal emitida, o preço final de 324,10 agrega valores relativos à mão de obra, elaboração, ornamentação, decoração e acondicionamento. Pela descrição, o item flores Happy Birthday Ideal não refere-se à espécie vegetal de flor em estado natural, mas sim a um arranjo pronto, em que não houve o desmembramento dos seus componentes, flores, folhagens, laços, placa decorativa, etc. De qualquer forma, com base na classificação fiscal das mercadorias informada pelo contribuinte, entendemos como normalmente tributados os 3 itens iniciados com o índice 0603, conforme folha 70 do demonstrativo do anexo A, subitem 1.1, abril de 2016. E aplicamos a cobrança do semestre no valor de R$ 40,94. Neste exemplo, outro exemplo, o contribuinte não desmembrou a mercadoria e utilizou o NCM 0603 ou 1100, rosas, para o produto coroa de flores. Em função disso, aplicou a isenção do inciso 5 do artigo 36 do anexo 2 do RICNES para todos os seus componentes: flores, arco, espuma floral, folhagens, faixa fúnebre, etc. E aí eu acho que eu tenho um pequeno erro na própria descrição, acho que é de tipografia, né? Porque é do anexo 1. Né? Dessa forma, as mercadorias isentadas pelo autuado correspondem a 100% do valor do produto. Então, aplicou a isenção sobre 100% do valor do produto, indistintamente. Com base na classificação fiscal elaborada pelo contribuinte, entendemos como normalmente tributada o único item, iniciado com o NCM 0603, conforme folhas 81, demonstrativo anexo tal, e aplicamos a cobrança do semestre no valor de R$ 72,90. E aí segue outro exemplo. Cada uma das notas fiscais acima possui uma unidade da mercadoria margaridinha plantada branca, código do produto PL 0032, vendida por R$ 58,97, R$ 121,12 e R$ 208,90, respectivamente, em operações realizadas no mesmo dia. Elas correspondem, respectivamente, a 98%, 87% e 79% do valor dos documentos fiscais. Contudo, independente do valor individual de cada item, constata-se em todos os exemplos que o autuado compõe o preço de seus produtos, de forma que as flores isentas correspondam a uma parte significativa do valor final da venda, o que permite uma ampliação da base de cálculo não tributada dos produtos. Essa constatação apenas ilustra o modus operandi do autuado. Ressaltamos que, independente do valor aplicado em cada mercadoria, a aplicação da isenção é indevida, visto que as flores são apenas componentes de um produto final elaborado, ornamentado e decorado, especialmente acondicionado e composto por diversos outros itens e comodidades que lhes agregam um elevado valor comercial. Para as notas fiscais acima, entendemos como normalmente tributadas as mercadorias iniciadas com NCM 0603, conforme folhas tais, do demonstrativo anexo A, com exigência de semestre nos valores de R$ 14,85, R$ 24,90 e R$ 41,00, respectivamente. O outro exemplo, o exemplo 6, a flor declarada como isenta, uma unidade da margaridinha plantada branca, R$ 324,16, corresponde a 66% do valor total do produto, mesmo a cesta possuindo outros 21 itens. Caixa de produtos da marca Moura aos pedaços, urso de pelúcia, alfajor, biscoitos, bebidas matinais, cesta de vine, dentre outros. Né? No exemplo 7, as flores declaradas como isentas, que compõem o arranjo floral vendido em conjunto com a cesta, correspondem a 91% do valor do produto, né? Mesmo a cesta possuindo outros 7 itens. Garrafa de vinho tinto, bombons da marca Ferrero Rocher, vaso espiral, cesta de carnaúba, dentre outros. Ainda nesse exemplo, podemos notar uma elevada diferença entre valores de produtos similares dentro de uma mesma nota fiscal. Verificamos que 7 unidades dos itens margaridinha pink e margaridinha laranja correspondem, respectivamente, a R$ 6,40 e R$ 320,46.
Como nos exemplos anteriores, reiteramos que a composição do preço do produto pelo autuado é realizada de forma que as flores correspondam a uma parte significativa do valor final da venda, o que permite uma ampliação da base de cálculo isenta dos produtos. Além disso, a adoção de valores elevados às flores na composição do preço final de seus produtos acaba por transmitir a equivocada impressão de que as demais mercadorias aplicadas em seus arranjos, buquês, cestas, kits e demais produtos comercializados não lhes agregassem valor significativo. Como já informado, as constatações a partir dos exemplos apenas ilustram o modelo operacional do contribuinte. A infração cometida em todas as operações consiste tão somente na aplicação indevida da isenção do inciso 5 do artigo 36 do anexo 2 do RICMES, independente do valor de cada mercadoria. Para estas notas fiscais, entendemos como normalmente tributadas as mercadorias iniciadas com NCM 0603, conforme folhas 467 do demonstrativo, com cobrança de CMS nos valores tais. Outro exemplo, como pode ser verificado, a aplicação indevida da isenção das flores e similares também ocorre nos documentos emitidos pelo sistema autenticador de transmissão de compor fiscal eletrônico. Né? Esse aí é o item 2 da autuação. Relativamente a estas operações, entendemos como normalmente tributadas as flores e similares com exigência do imposto, vai cobrado o CMS nos valores tais. A título de informação e sem prejuízo do cálculo do CMS apurado neste AIN, constatamos que entre junho de 2017 e julho de 2018, o contribuinte classificou todas as flores e similares nos cupons emitidos pelo sistema CFE-SAT com a utilização do código NCM 89, aí 6 zeros, né? Mercadoria inexistente, exemplos 8 e 9. A partir de agosto de 2017, passou a reclassificar a maior parte de seus produtos com os códigos NCM corretos. Além disso, além dos itens com classificação NCM iniciada com 0603, já citados no relatório, constatamos que o contribuinte também aplicou indevidamente a isenção prevista no inciso 1 inciso 5 do artigo 36 do anexo 1 do RICMES para outros produtos, especialmente os iniciados com as seguintes NCMs. 0601, que são bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas em repouso vegetativo, em vegetação, em flor, mudas, plantas e raízes de chicória, exceto as raízes de posição 1212. 0602, outras plantas vivas, incluindo as suas raízes, estacas, estercos e enxertos, micélios de cogumelos. 0604, folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas sem flores nem botões de flores e ervas, musgos, líquenes, para buquês ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, enfim. Então, o contribuinte também aplicou a isenção prevista no inciso 5 do artigo 36, anexo 1, para esses itens com esses NCMs. Então, essa foi a explicação do relatório fiscal, né? E aí eu passo ao meu voto. Portanto, claro está o modus operandi da fruição do benefício fiscal por parte do contribuinte, não havendo ele, em qualquer momento, logrado demonstrar, por meio de provas, que não agiu conforme descrito pela fiscalização no relato circunstanciado acima transcrito. Na verdade, o contribuinte, em suas peças impugnatórias, não demonstra que agiu diferentemente do que relatado acima pela fiscalização, ficando apenas em alegações preliminares de nulidade e em discussão do direito de usufruir do benefício fiscal do artigo 36 do anexo 1 do RICMES. Desse modo, verifica-se incontroverso que o contribuinte utilizava da isenção do artigo 36 do anexo 1 do RICMES para flores e similares, e o fazia de modo que as flores correspondessem a uma parte significativa do preço final da venda dos produtos. Nada obstante, a regra prevista no referido artigo 36 claramente não se aplica à situação dos autos, uma vez que aqui não se está tratando de operações em que houve a comercialização de flores simplesmente, mas sim a comercialização de produtos que trazem em sua composição flores e demais elementos, tais como arranjos, coroas, buquês, etc. Desse modo, ainda que em estado natural, quando as flores compõem os produtos acima referidos, passando a agregar valor econômico ao produto, deixa de se aplicar a isenção do artigo 36 anexo 1 do RICMES. Esse é o entendimento consolidado pela fiscalização do CMS, com o qual me alinho, conforme exposto na resposta à consulta 19334 de 2019, conforme segue. Então, ementa. ICMS, isenção do artigo 36 do anexo 1. Composição de flores combinadas para formar arranjos ou buquês. Acréscimo de itens que agreguem valor econômico. Não se aplica a isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do RICMES 2000 para as operações com flores em estado natural que sejam embaladas e conjugadas, originando um novo produto e que acabem por agregar valor econômico à mercadoria. Então, essa é a posição fiscal com a qual eu me alinho.
Não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação em sua petição de folhas tais de que a diligência determinada pela extinta colenda 12ª Câmara Julgadora não foi cumprida pela fiscalização, uma vez que verifico ter a fiscalização esmiuçado todos os elementos requeridos na diligência e, de forma clara e completa, espancou qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório carregado aos autos, em especial a respeito da situação em que se constata que o próprio contribuinte deixou de segregar nas notas fiscais que emitiu os itens que compõem os produtos vendidos, de modo que, ao proceder assim, foi o próprio contribuinte quem frustra a possibilidade de cumprimento total da diligência. Então, entre aspas, é assim que se manifesta lá em resposta à diligência determinada pela 12ª Câmara. A fiscalização diz: entendemos que a separação das notas fiscais de acordo com o tipo de composição poderia ser realizada de forma minimamente segura se e somente se o contribuinte houvesse realizado a correta segregação de seus produtos, o que comprovadamente não ocorreu. Portanto, em razão do exposto, sobretudo pelas inconsistências e ausência de padronização quanto à segregação dos itens, não seria possível separar de forma segura e inequívoca as notas fiscais quanto ao tipo de composição em que as flores foram comercializadas, restando prejudicado o atendimento do item B. Assim, ainda que in natura, ao serem integrados em produtos como kits, cestas, arranjos, coroas, etc., as flores deixam de obter o benefício da isenção prevista no artigo 36, retromencionado. Sob outro ângulo, porém, o artigo 36 não se aplica aos produtos destinados à industrialização, como é o caso de flores que integram kits, cestas, arranjos, coroas. Tá? Repetindo aqui, né? Artigo 36, operações com os seguintes produtos em estado natural, exceto quando destinados à industrialização. De fato, conforme artigo 4º do RICNES, ao serem acondicionados em vasos, cestas, arranjos, kits ou coroas, as flores acabam modificadas no acabamento, apresentação, finalidade e aparência, tendo sido assim destinadas à industrialização, e, portanto, inaplicável ao artigo 36. Ante o exposto, eu entendo que a autuação está correta, a razão pela qual, no mérito, negarei provimento ao recurso. Quanto ao pedido de redução ou relevação da multa, nos termos do artigo 527-A do RICNES, encontra ele óbice para sua aplicação em razão de terem as infrações implicado falta de pagamento de imposto. Não assiste razão ao contribuinte no tocante à sua reexaminação quanto à incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, isso porque não se confunde a atualização do valor básico da multa com a incidência de juros de mora. É legítima a atualização do valor básico da multa antes da data toda e a incidência de juros de mora sobre a multa, nos termos da legislação de regência. Em relação à limitação da taxa de juros de mora ao valor da taxa Selic, devido à nova redação da súmula TIT número 10, entendo que as exigências anteriores à referência de novembro de 2017 devem ser recalculadas com a limitação da taxa de juros à Selic. Ante o exposto, conheço, porém, dou parcial provimento ao recurso ordinário, tão somente para limitar os juros à taxa Selic para as exigências anteriores a novembro de 2017. É com meu voto, eu submeto, então, apreciação dos meus pares. Vamos abrir os debates. Primeiramente, doutor Marcos. Eu não estou mais vendo aqui. Doutor Marcos se encontra? Sim. Não. Doutor Marcos. Passo a palavra, abrindo os debates, a palavra para o doutor Marcos. Parabéns pelo voto, doutor João. Eu achei realmente muito detalhado e da mesma forma, consolido com o seu entendimento, uma vez que a explicação com a manifestação fiscal após a diligência da 12ª Câmara, ela foi muito elucidativa, além dos documentos, efetivamente, que compõem esse vasto processo, né? Um processo muito extenso, e eu consolido efetivamente com a resposta à consulta de 2019, do qual mencionou em seu voto. Nesse sentido, eu vou acompanhá-lo integralmente. Obrigado, doutor Marcos Silvestre. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Inicialmente, eu cumprimento o patrono da recorrente pela citação oral, né, bastante enfática, e também parabenizo o senhor, relator, pelo voto que, no meu entender, tratou da matéria de forma bastante adequada. Quanto às preliminares, eu entendo que elas foram devidamente analisadas no voto, né, cujos fundamentos também acompanho na íntegra, e indo ao mérito, no meu entendimento, os produtos com flores comercializados pela recorrente, de fato, eles se inserem no conceito de industrialização,
conforme o artigo 4º do RI, do regulamento do IPI, né, e também o artigo 4º do próprio regulamento do ICMS, que é transcrito aí no voto, né, ou seja, as operações praticadas pela recorrente, ora importam, né, em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o acabamento ou aparência do produto, né, o que configura beneficiamento, conforme inciso 2º do artigo 4º do regulamento do IPI, ou consistem na reunião de produtos que resultem, né, em um novo produto ou unidade autônoma, né, ainda que sob a mesma classificação fiscal, o que configura a montagem, né, isso conforme o inciso 3º do artigo 4º do regulamento do IPI, né. Isso como o caso das cestas, kits, a coroa de flores, né, todos se inserem nesses conceitos, né. E desse modo, considerando que o artigo 36 do anexo 1º do RICMES, né, ele expressamente exclui da isenção os produtos destinados à industrialização, né, obviamente estão fora desse conceito os produtos industrializados, né? Na verdade, eu nem entendo que eles são destinados à industrialização, eu entendo que eles já são propriamente industrializados pela recorrente, né? E, além disso, também me parece óbvio que é uma agregação, né, uma agregação de valor econômico, né, por conta desses itens adicionados às flores, né? O conjunto, ele passa a valer mais do que os itens individualmente considerados, né? Então, por tais razões, eu acompanho o voto da relatoria, né? E a quem, mais uma vez, parabenizo pelo teor e aprofundamento das questões tratadas. Obrigado, doutor João. Muito obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Sim, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes. Eu estou me declarando impedido nesse caso, como eu registrei já a solicitação. Perfeito, doutor Eduardo. Doutora, onde estamos aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir a representação fiscal, doutora Maria Cláudia. Doutores, eu entendo, a representação fiscal entende nesse caso que esse tal benefício, né, em relação à isenção das flores, seria para aquele, por exemplo, para aquele pequeno vendedor que está ali na banca vendendo suas flores, para aquelas lojas que vendem pequenos arranjos. Eu entendo que a empresa, o contribuinte em questão, independente do preço, o tipo de produto que eles comercializam é um produto sofisticado, em que as flores ali são colocadas com outros itens, se diferencia muito do público, né, do tipo de empresa que a lei, nesse caso, ela busca atingir. Portanto, eu concordo com o relator, né, a quem eu parabenizo aí pelo voto, doutor Maluf, e são essas as minhas considerações. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Eu acho que a gente tem um consenso aqui, né? Então, vamos encerrar os debates, pedir aos colegas que marquem a presença. O voto já se encontra registrado pela conhecimento integral e parcial provimento do recurso. Então, eu peço aos colegas aqui que marquem a presença. Vamos iniciar a votação. Lembrando que o doutor Eduardo se declarou impedido. A votação encerrada, o processo de Juliana Comércio de Flores e Arranjos Limitada, AIM 4-136-676, teve o julgamento do seu recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu que agradeço aí pela atenção. Desejo aí um bom dia a todos. Um bom dia. Vamos passar para o próximo processo. Com licença. Eu peço aos colegas, então, que se dirijam ao próximo processo. Processo de Colortec, Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Limitada, AIM 4-140-850, também de minha relatoria. E o voto já se encontra registrado, os colegas podem, então, acompanhar aí a leitura.
que será feita exatamente nesse momento. Então, é um recurso ordinário, interposto em razão da decisão de primeira instância que julgou procedente a PAIN, mantendo a acusação de crédito indevido de CMS por aquisição de mercadoria cobertadas por documentação fiscal inidônea. Então, a acusação é a que está aí, né? As notas fiscais supostamente emitidas por contribuinte em situação irregular perante o fisco, Lopes de Faria, Comércio de Produtos Cerâmicos, EIRELI, né? Uma vez que foi constatada a simulação de existência do estabelecimento ou empresa para a qual foi obtida inscrição. Motivo determinante para a decretação da nulidade da inscrição estadual. E foram declarados inidôneos todos os documentos a ela atribuídos. Primeiramente, compulsando o recurso interposto, eu não vislumbro a alegação preliminar de nulidade da decisão recorrida, não havendo no recurso de forma clara, expressa apenas pedido para a reforma da decisão. Quanto ao mérito, a primeira instância assim se manifestou. Eu acho que vale a leitura, né? Em resumo, como as operações foram realizadas antes da declaração de nulidade, para que seja demonstrada a boa-fé, deve ser comprovada a veracidade das operações física, comercial e financeira. A decisão ela separou em 3, né, aspectos, né? Do ponto de vista da operação física, a decisão então anterior, ela constatou corretamente que há uma série de elementos aí carentes, né, que esse conjunto probatório é carente desses elementos para comprovação da realização física dessas operações, né? Não há comprovação do transporte nos autos, sendo a maior parte das informações relativas ao transporte constam dos próprios documentos fiscais, sempre indicando o emitente como responsável. Esse é um ponto, mas o que é mais gritante aqui é que o contribuinte não traz nenhuma informação sobre as tratativas comerciais, ele apenas alega que houve uma pessoa com quem ele tratava e as tratativas eram todas feitas pessoalmente, não há nenhum registro. E mesmo a pessoa que ele indicou era inexistente. Foi o telefone de contato, ele mesmo disse que não a pessoa não atende naquele telefone. Então, realmente fica complicado. Então, o segundo ponto, que é a operação financeira, aliás, o segundo ponto, que é a questão comercial, e aí a decisão trata aqui da questão do Sintegra e faz uma abordagem sobre isso, né? Ele entende que vai na linha de que não há necessidade de trazer Sintegra, uma vez que são notas fiscais eletrônicas, né? Eu também compartilho dessa ideia, né? E a operação financeira, que é, na verdade, a prova dos pagamentos, de fato, há uma série de comprovantes de pagamento, especialmente do Banco Bradesco e do Net Empresa, né, e do Banco do Brasil, só que há diversas inconsistências nesses pagamentos, né? E a decisão recorrida ela aponta muito bem essas inconsistências, né? Então, eu entendo que a decisão recorrida está correta em sua análise do conjunto fático probatório referente à demonstração dos requisitos para a fruição do benefício da tese da boa-fé, razão pela qual negarei provimento ao recurso, mantendo a decisão em seus próprios termos. De fato, a demonstração da boa-fé, no âmbito da tese consagrada pelo STJ, que se cristalizou com a súmula 509, deve ser, a meu ver, realizada em relação ao conjunto de elementos probatórios ofertados, não havendo que se falar em meia boa-fé, ou seja, em boa-fé para determinadas operações e não para outras, respeitando, é claro, o entendimento eventualmente diverso dos meus pares. Eu sei que o doutor Eduardo sempre professou aí um entendimento de que a gente poderia separar por operação, né? Mas aí o doutor Eduardo mesmo já alterou, né, essa posição, mas eu não sei se mais alguém teria aí, né, por esse entendimento, mas só explicando, o meu entendimento é que é difícil a gente, numa mesma relação comercial, entender que houve boa-fé para algumas operações e não para outras, né? Então, o que eu acho é que, assim, ainda que não existam todas as provas de pagamento, né, se eu considerar que o conjunto é suficiente para demonstrar, há
conjunto de elementos assim que realmente demonstram, né, que o contribuinte tomou todos os cuidados, né, que os pagamentos são incontestáveis, ainda que não haja todas as provas para todas as operações. Eu entendo que aí é o caso, sim, de reconhecer a boa-fé para todas as operações. Agora, é possível que o contribuinte tenha trazido prova de pagamento e provas contundentes, né, provas das tratativas comerciais para algumas operações, e isso não ser suficiente para considerar para aquelas operações a boa-fé, porque eu entendo que ou você considera para todas ou não considera para nenhuma, porque é a mesma relação comercial. Então, assim, esse é o meu entendimento, todos os colegas já conhecem, né? Eu vou aproveitar e falar isso aqui, porque eu não sei se o doutor Marcos Silvestre já tinha esse conhecimento da minha posição, então eu estou aproveitando para esclarecer isso, né? Então, existe sim essa ideia, eu respeito essa ideia de tratar documento por documento, operação por documento, operação por operação. Eu respeito esse posicionamento, mas eu acho que não consigo me convencer de que esse é o melhor caminho, né? Mas com respeito completamente, né, a posição e, enfim, acho válido o debate, inclusive, né? E é o caso desses autos, né? Esses autos são autos em que há diversas provas de pagamento que são incontestáveis, algumas delas, né? Mas o conjunto da obra não me convenceu. E, de fato, se pode aplicar aí, se foram cumpridos os requisitos para aplicação da tese da boa-fé. Então, assim, a ausência de determinado requisito ou de determinado elemento de prova não necessariamente implicará o descarte automático da aplicação da tese da boa-fé, sendo necessária a análise do conjunto que se apresenta. Ao passo que a existência de elementos probatórios para parte das operações, ainda que completa em relação à lista de elementos que comumente se exigem nesse caso, pode não ser suficiente para acolher a tese da boa-fé para aquelas operações, tendo em vista a ausência de elemento para as demais. Ou seja, o contribuinte deve buscar as formas ao seu alcance para se certificar da regularidade da fornecedora de quem adquiriu os produtos, demonstrando que pagou todas as operações de forma inequívoca àquele fornecedor, apresentando prova do acontecimento de todas as operações, como provas do transporte, das tratativas, etc., ficando aí resguardada a sua boa-fé, nos termos da súmula 509 da STJ. De fato, a empresa fornecedora, a Lopes de Faria, nunca existiu no endereço informado ao fisco e constante das notas fiscais que acompanharam as mercadorias supostamente adquiridas pela autuada. Ou seja, constatou-se a simulação de existência do estabelecimento da empresa para a qual foi obtida a inscrição. No caso dos autos, há diversas inconsistências nas provas apresentadas que implicam o não atendimento suficiente dos requisitos previstos na aplicação da chamada tese da boa-fé. Os comprovantes de pagamento de folha 160, 163, 202, 309 são apenas confirmação de agendamento, em que a transferência somente ocorre no dia útil seguinte, razão pela qual não há como saber se ela foi efetivamente realizada. Já os comprovantes de pagamento do Bradesco Net Empresas, folhas tais, identificam o favorecido como apenas Lopes de Faria, sendo documentos em que este campo é de livre preenchimento, razão pela qual não são capazes de demonstrar que o pagamento foi efetivamente realizado para o fornecedor. Além disso, há várias notas fiscais em que não há comprovantes de pagamento, tais como as notas fiscais 58, 61, 73, 77, 130, 132, 135, 139, 142, bem como há notas fiscais em que os supostos pagamentos correspondem apenas a parte do valor das mercadorias, tais como as notas fiscais 28, 67, 92, 101, 116, 122. Por tais razões, o conjunto probatório no que se refere à prova de pagamento das operações encontra-se deficiente e não permite afirmar com segurança que as operações foram efetivamente pagas àquele fornecedor tido como idôneo. No caso do contencioso da iniciativa tributária paulista, se tem aceito como regra a apresentação das consultas ao Sintegra, quando feitas à época das operações, as quais se prestam a indicar não se o fornecedor estava regular perante o fisco, mas se, pelo menos, se encontrava com a sua inscrição estadual ativa. Ocorre que nos autos não há prova de que o contribuinte buscou certificar da regularidade da empresa com quem negociou, nem por meio da apresentação do Sintegra da época das operações, nem por meio da apresentação de qualquer outro documento que pudesse realizar tal prova. Por fim, o contribuinte não traz qualquer prova da realização do transporte das mercadorias, limitando-se a afirmar que o transporte ocorreu por conta da empresa emitente de documentos fiscais. Situações como a dos presentes autos requerem cautela dos contribuintes que devem se cercar de todos os elementos necessários para demonstrar a veracidade da compra e venda, razão pela
qual a prova do transporte das mercadorias seria de suma importância, ainda que tenha sido realizada por conta do emitente. Além disso, não há qualquer prova das tratativas comerciais. O contribuinte, nesse ponto, limita-se a afirmar que ele não fazia contatos ou pedidos por escrito e que realizou as negociações pessoalmente. Além disso, informa que teria tratado com uma pessoa de nome séria, mas que o telefone que ela informou estaria equivocado, tendo sido sem sucesso a tentativa de contato. Veja-se, portanto, que das informações do conjunto probatório apertado, não se afigura crível a afirmação do contribuinte de se encontrar ao abrigo da tese da boa-fé consagrada na súmula 519. Ademais, cumpre ressaltar que não assiste razão à recorrente tocante à alegação de que a declaração de nulidade da empresa fornecedora não pode retroagir, enfim, aquela alegação lá da retroatividade, né? Então, eu peço licença aos colegas para concluir aqui. Eu entendo que esse é um caso em que, para conhecimento e negar provimento ao recurso ordinário, e é assim que eu voto. O voto já se encontra registrado aqui, vou abrir os debates e vou passar a palavra, então, para o doutor Marcos Silvestre. Pois não, doutor João. Muito obrigado pela palavra. E em consultas aos acervos jurisprudenciais do TIT, eu tive a oportunidade já de ler alguns votos do doutor João, e então eu tenho conhecimento do seu posicionamento, do qual eu consolido, porque ou aceita tudo ou parcial não dá. Nota a nota, eu entendo que não tem como aceitar, né? Então, no caso dos autos, também entendo que não há comprovação de boa-fé, né, em função das próprias questões colocadas no seu voto, o qual eu parabenizo, e então eu vou acompanhá-lo integralmente, por estar realmente dentro do meu entendimento. Tá? Muito obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu parabenizo, né, pelo voto, o qual já adianto que irei acompanhar, visto que não me parece, assim como o voto bem apontou, né, que a tese da boa-fé se aplica a esse caso, né? Especificamente em relação ao pagamento, que via de regra é o aspecto mais importante, né, a ser demonstrado nesse tipo de situação, me parece também que as provas são bem precárias, né? Ora consistindo em meros agendamentos, né, de pagamentos, mas não havendo prova do pagamento efetivamente realizado, né? E outras ocasiões aí sequer foram apresentados os comprovantes, né? Quanto aos pagamentos pelo Net Empresas, eu não tenho a convicção de que os campos de preenchimento sejam livres, como afirmado no voto, né? Porque o Net Empresas, na verdade, ele nada mais é do que o Internet Banking, né, das empresas. É diferente daqueles sistemas Pag4, né? Mas eu não tenho certeza. Mas como o voto bem destaca, eu também inferi a corrente de que não há, né, meia boa-fé ou boa-fé parcial, né? Devendo a prova abranger todas as operações. Isso porque, pela experiência de muitos casos passados, né, já apreciados, eu já me deparei com situações em que a chamada venda de crédito, né, de ICMS com emissão de várias notas fiscais, sendo que o pagamento, né, desse crédito, que normalmente é um percentual, né, do total das notas, né, se dá exatamente via transferência de recursos por meio do pagamento de uma ou de mais notas isoladas, né? Então, o fato de haver pagamento de uma ou duas notas, ou algumas notas, não significa que essas notas, de fato, correspondem a uma operação, né? Nesse contexto de que há muitas notas e que há acusação de crédito de fornecedor inidôneo, né? Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu no caso dos autos, mas essa possibilidade, né, acarreta a necessidade de que a prova da boa-fé ela seja feita em relação à totalidade das operações, né, não bastando ser parcial. Então, esses aspectos, né, aliados à falta de qualquer prova das tratativas comerciais, já são, no meu modo de ver, suficientes para afastar a tese da boa-fé. Então, por conta disso tudo, eu acompanho o voto. Mais uma vez, eu parabenizo pelas conclusões. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Eu parabenizo o voto do relator, eu já adianto que eu vou acompanhar. Agora, em relação à questão a gente até simplifica essa discussão dizendo se existe meia boa-fé,
ou não, boa-fé é considerada a relação, ou então a operação é considerada de forma individualizada. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas pelo que eu recordo em outras oportunidades aqui nessa Câmara, eu tenho acompanhado entendimento que acaba afastando a boa-fé como um todo, né, desconsiderando aí alguns pagamentos na sua minoria, mas pelo que eu me recordo, eu tenho considerado, nesses casos concretos já submetidos à nossa apreciação, também outros elementos que compõem o conjunto probatório, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, me influencia acompanhar o relator o fato de não haver as tratativas comerciais e também a circunstância de não haver a efetiva demonstração de transporte, né? Porque me parece que, a princípio, é possível você realizar algumas operações e não realizar outras, né? E aí tem várias razões para justificar esse entendimento. Mas considerando esses outros elementos, eu repito, tratativas, falta de demonstração de transporte, parece para mim que ficaria muito frágil eu reconhecer a boa-fé em relação a algumas operações. Precisaria haver essas outras demonstrações para eu poder reconhecer a boa-fé em relação às operações individualizadas. Então, pelo que eu me recordo, né, eu acompanhei o relator, os meus pares em outras oportunidades, considerando também outros elementos trazidos para aqueles específicos casos concretos. Mas, de qualquer forma, em suma, eu acompanho o relator. Perfeito, obrigado, Eduardo. De fato, eu me recordo agora que já tivemos essa conversa e o doutor já se manifestou dessa forma, né? Então, eu acho que a minha memória que está um pouco ainda com falhas aí, mas eu acho que é isso mesmo, o doutor tem se manifestado assim, né? Isso aí foi uma questão até já longínqua, né? Nos primórdios da nossa participação ali na Câmara Superior, né? E tivemos essa discussão, né? E já faz bastante tempo, né? Exatamente. Então, Câmara Superior. Sim. Então é isso. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Maria Cláudia. Não tenho mais nenhuma consideração a acrescentar aí diante de todos os elementos aí que os doutores colocaram, que já foram bastante relevantes. Parabenizo pelo voto, muito bem analisado. A fragilidade aí probatória é evidente. Então, estamos de acordo. Obrigado, doutora Maria Cláudia. Vamos, então, encerrar aqui os debates. O voto já está registrado e vou pedir aos colegas que marquem a presença para a votação. Iniciando a votação. A votação encerrada. O processo de Colortec Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos Limitada, a IN 4140850, teve o julgamento do seu recurso ordinário conhecido e não provido em decisão. Esse foi o nosso segundo e último processo desta sessão. Eu vou, então, sem mais delongas, passar a palavra para os colegas para fazerem as suas considerações finais. E, ao final, eu farei as minhas. Passarei a fazer agora, depois da representação fiscal, doutor Marcos. Pois não, doutor João. É sempre um prazer participar aí das câmaras do TIT, e já participei da primeira, já neste mandato, e parabenizo todos os juízes e reforço pelos votos proferidos pelo doutor João, e estou aí mais uma semana. Semana que vem estarei novamente. Muito obrigado e até. Muito obrigado, doutor Marcos. Seja bem-vindo, sempre, né? Sempre bem-vindo. Já fizemos bastante aí, né? Câmaras e Sim. discussões, enfim. Uhum. Muito bom.
doutor Marcos sempre com a sua qualidade técnica e experiência, né, nos julgamentos. E isso traz aí uma qualidade aí, agrega aqui a primeira Câmara realmente nos julgamentos, enfim. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutor, aí o doutor Eduardo vai ficar agora, vai se satisfazer agora, né, de sua curiosidade. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelo exercício da presidência, bastante competente, como sempre, e também pelos votos proferidos na sessão de hoje, né? Cumprimento também o doutor Eduardo, o doutor Silvestre, bem como a doutora Maria Cláudia, pelas participações, pelas manifestações sempre elucidativas, né, que só trazem brilho ao julgamento. Agradeço também o nosso diretor técnico, na pessoa do Jailson, e, né, como de praxe, atendendo ao pedido do doutor Eduardo, vou lembrar que hoje mais uma data comemorativa, né, que certamente faz parte de um dos pilares da cultura nacional, pois se refere a um produto tipicamente brasileiro. Hoje, dia 13 de setembro, é o Dia Nacional da Cachaça, bebida com uma carga simbólica, né, muito grande, né, para a cultura e identidade brasileira, ser uma das bebidas destiladas de maior consumo a nível mundial. Assim, eu promovo aqui um brinde virtual, né, com todos os presentes na sessão e também com todos os que estão nos assistindo, né? Desejo saúde e uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Doutor Jandir, eu tenho uma reclamação. Pois não, doutor João. Nessas situações, doutor Jandir, o doutor tem que avisar com antecedência para que a gente possa se preparar, né? O doutor não trouxe nenhum exemplar aí para que a gente possa comemorar, não, né? Ainda que virtualmente. Dada a hora, doutor João, acho que talvez um pouquinho mais tarde, viu? Tá certo. Aqui em casa também. Antes das 10 horas da manhã não é proibido. Mas muito bem, muito obrigado, doutor Jandir. Isso é uma informação bastante importante. Eu acho que ainda estamos na terça-feira, né? Mas como hoje é um dia especial, então podemos comemorar esse dia da cachaça hoje à noite de alguma forma aí, né? Enfim, é só usar a criatividade. Pois é, doutor João, mas eu acho que em breve nós teremos a oportunidade de fazer sessões presenciais, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de receberem processos físicos de distribuição. Eu recebi o processo físico de distribuição, estive na sede do TIT essa semana e conversando lá com o presidente, com a doutora Maria Augusta. A expectativa é que esses processos físicos em breve gerem sessões presenciais para julgamento, né? Então eu espero que em breve a gente possa fazer esse brinde aí presencialmente. Vai ser um prazer muito grande. Sim, sim. É possível até que seja ainda este ano, né? Porque os processos já foram distribuídos já há uns 2, 3 meses, né? Então eu não sei como é que está o andamento disso, mas eu acredito que sim. E aí não vamos perder a oportunidade de marcarmos aí alguma coisa, um almoço ou alguma coisa, né? Para nos abraçarmos aí, né? E é isso. Muito obrigado, doutor Jandir, doutor Eduardo. O doutor Jandir comentou do Dia da Cachaça. Eu tenho várias considerações para fazer sobre isso, mas eu vou esperar a gente desligar aqui para o público, né? Porque vai fugir muito do tema jurídico. Mas são considerações interessantes, e eu até olhei o ambiente que eu estou aqui em casa, eu ia mostrar aqui umas específicas cachaças e depois em off contar umas histórias, mas aí eu teria que desligar o vídeo e eu acho que não ia ser tão interessante. Mas muito bem lembrado pelo doutor Jandir, só apenas observando e deixando um teaser, né? E depois os senhores vão saber para quem, mas quem está assistindo não. A cachaça muitas vezes envolve uma importantíssima função social, né? E aí eu vou explicar por que na sequência. Mas muito bem lembrado e parabéns mais uma vez, doutor Maluf, pelos votos. Muito bem, doutor Eduardo, obrigado. O doutor é um pesquisador, né, da sociedade, né, do direito, então tem total autoridade para falar a respeito da função social da cachaça. Estou curioso. Fiscal, né? Estou curioso para saber. Doutora Maria Cláudia. Então, parabenizo o doutor João aí pelos votos, né? Um aprendizado aí muito grande, como sempre, aí na sessão de hoje, né? E ao doutor Jandir aí por essa importante informação.
Deixo aí a sugestão a todos para visitar o município de Paraty, onde eu já estive, que lá contém muitas informações aí, muitas destilarias importantes aí, assim, pertinentes à nossa cultura nacional, onde eu tive a oportunidade aí de tomar conhecimento aí a respeito da cachaça, que se trata aí de um elemento muito relevante aí da nossa história. Estou ansiosa para ouvir aí sobre a função social aí que o doutor Eduardo tem a nos colocar. E também lembrando aí que, infelizmente, estava na expectativa do Tricolor Paulista derrotar os Gambás no domingo, porém não foi possível, né? Apenas empatamos, mas quem sabe na próxima oportunidade. Força Tricolor. Doutora Cláudia, já são mais de 10 jogos que eles não logram êxito, né? Então, esse empate é mais para dar um gostinho para eles acharem que na próxima eles vão arrancar 3 pontos. É uma estratégia do Tricolor. Também agradecer ao doutor Marcos, desculpa pela participação aqui na nossa Câmara, seja muito bem-vindo e sempre estamos aqui. Doutor Marcos, se quiser revelar seu time, somos todos tricolores aqui, estamos na ausência da doutora Luciana, que pelas cotas é flamenguista, né? Então... Bom, posso revelar, mas acho que estou meio tímido diante de tantos tricolores, né? Sou palmeirense. Então, foi muito bom conhecê-lo, doutor Marcos. Eu espero que você tenha êxito em outras câmaras. Tá vendo como é que é aqui, né, Marcos? Mais verdade. Tranquilo. Não, Palmeiras, eu sou simpático ao Palmeiras, porque meu pai é palmeirense e meu cunhado é palmeirense roxo. Foi, inclusive, para Abu Dhabi até, então... Mas eu sou invocada com o Corinthians mesmo. Ele é roxo de raiva, né, de ter ido para Abu Dhabi, né? Muito bem, senhores. Muito, muito obrigado pela participação hoje e espero que tenham uma boa semana e até a próxima Câmara, né, na próxima sessão. Eu vou encerrar aqui e aí pedir para que o doutor Jailson encerre as gravações e eu peço que os colegas fiquem, né, porque já que em respeito aqui ao doutor Eduardo, né, que fará uma explicação aí de todo o seu conhecimento, seu saber a respeito da matéria. Não vou decepcioná-los. Então, essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 13 de setembro de 2022. Eu agradeço a todos, tenham uma boa semana. Doutor Jailson, por favor, podemos encerrar a gravação.